E aí, tudo bem? Vamos começar nossa aulinha aqui do Decreto 1171, nosso Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Hoje vamos resolver questões, tá? Na matéria aí da ética do serviço público. Normalmente vem assim no teu edital, certo? Tô com uma voz um pouco ruim, sinusite aí já bem um mês, mas já tô me medicando, vou ficar bom. Se inscreve no canal, tá? Você me ajuda bastante, deixa o teu gostei. Se quiser comentar também pra gente bater um papinho, fica bem à vontade. Bora pra nossa aula. De acordo com o decreto 1171, a moralidade da administração pública fundamenta-se na distinção entre o bem e o mal, e na ideia de que o fim é sempre o bem comum, devendo a conduta do servidor público ater-se à busca do equilíbrio entre legalidade e finalidade. Perfeito, né? O equilíbrio entre cadê o equilíbrio aqui? O equilíbrio entre legalidade e finalidade na conduta do servidor público é quem consolida, na verdade, a moralidade do ato administrativo. Então, essa questãozinha tá certinha, tá sem medo de errar, tá de acordo com o nosso decreto. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, tratar mal um cidadão significa causar-lhe dano moral. Perfeito, né? Você vai encontrar aí lá na seção 1, se eu não me engano, inciso 9, que a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. E mais, tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos, de maneira direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Então essa questão está correta. O comportamento ético na gestão pública exige que se valorize, letra A presteza acima da formalidade legal, você não pode ser ilegal, né? Letra B, a eficiência mais do que a eficácia. Aqui você esquece os resultados se você fizer isso, né? Você se focou muito no processo, então isso não é ético. Letra C, o consenso acima do conflito. Aqui não tem essa previsão no Código de Ética, não existe isso, tá? O interesse público antes dos interesses privados, aqui sim, está condizente com o Código de Ética. A impessoalidade contra a afabilidade, também não tem essa relação bem direta no nosso Código de Ética não, tá? Se diz mais em relação ao interesse público antes dos interesses privados, já que estamos falando de comportamentos e condutas éticas na gestão pública. Você vai encontrar isso lá na parte das regras deontológicas, né? Por exemplo, onde fala que o servidor público tem que ser probo, reto, leal, justo, demonstrar toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre a melhor e mais vantajosa opção para o bem comum. Então traz essa ideia do interesse público antes dos interesses privados, né? Perfeito. O servidor público deve privar-se do cumprimento de função ou autoridade, poder, que apresente finalidade estranha ao serviço público, salvo se observar as formalidades legais. Não, né? Ele tem que se abster de maneira absoluta de qualquer função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao poder público, mesmo que observadas as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. É um descumprimento ético. Então isso aqui é absoluto, tá? É absoluto. Não tem essa salvo se observar as formalidades legais, não. O gabarito está errado. O servidor público que indefira o requerimento apresentado por um cidadão com base em uma norma interna do órgão já revogada, afronta o seu dever de manter-se atualizado com as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão no qual exerce suas funções. Aqui está perfeito, né? Por quê? Porque é dever, tá, fundamental do servidor público se manter atualizado com as instruções, com as normas de serviço, com a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. Então aqui está correto. Se ele não cumpriu, é porque ele não está cumprindo com o dever dele. O dever dele. Servidor público apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício do cargo não constitui vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas no serviço. Aqui está errado, certo? É dever fundamental do servidor público se apresentar ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Então aqui está errado. Situação hipotética. Servidor público da União que falta ao trabalho de forma recorrente ausentou-se do serviço nos últimos 6 meses, por 20 dias, de forma alternada,
sem prestar justificativas. Nessa situação, a atitude do servidor caracteriza desvio ético, já que ser assíduo e frequente no serviço é dever fundamental do servidor público. Perfeito, né? É dever fundamental do servidor público ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que a sua ausência provoca dano ao trabalho ordenado, refletindo de maneira negativa em todo o sistema. Então tá correto. No exercício do direito de greve, o servidor público está desobrigado do dever de zelar pela vida e segurança coletiva, que está errado, né? Mesmo que você não conhecesse o código de ética, você já saberia que isso está errado, né? É dever do servidor público, fundamental do servidor público, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Nossa, ficou pequeno. De acordo com o código de ética, tal, a realização de greve pelo servidor, a gente tem que saber, na greve ele tem que zelar pela exigência específica da defesa da vida e da segurança coletiva, né? É expressamente vedada a greve? Não, né? Existe o direito de greve. É vedada? Não, a greve é permitida. Deve observar as exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva? Ok, até agora, sendo dever do servidor zelar por tal observância. Aqui perfeito, né? Aqui, de acordo com o nosso código de ética, 100%. É desaconselhável, letra D? Não, o direito de greve é um direito que pode ser exercido. É um direito inafastável? Não é absoluto, né? Não podendo ser imposta qualquer restrição ao seu exercício, também já está errado. Então, seu gabarito é mesmo a letra C, tá? Ele deve observar as exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, sendo dever do servidor zelar por essa observância no exercício do seu direito de greve, tá? Lucas, servidor público, por não ter conseguido finalizar o trabalho durante o expediente, levou para casa livros e documentos relacionados a um processo sigiloso que estava analisando. A fim de comunicar o fato a seu superior, Lucas escreveu-lhe um bilhete informando o ocorrido. Nessa situação, Lucas pode sofrer penalidade administrativa, ainda que tenha sido intenção a sua terminar o trabalho em tempo hábil. Perfeito, tá? A intenção dele aqui não tem muito relevância não. Por quê? Porque é vedado do servidor público retirar da repartição pública, sem estar autorizado, qualquer documento livre, documento ou bem que pertença ao patrimônio público. Então ele aqui mandou um aviso depois. Na verdade, ele teria que ter uma autorização antes. O chefe de determinada repartição pediu a um subordinado que estava de saída para comprar um lanche em um estabelecimento localizado no próprio órgão que fosse até o supermercado mais próximo comprar fraldas. Para agradar o chefe, o subordinado prontamente atendeu a solicitação. Nessa situação, o chefe não cometeu falta ética, pois o subordinado já estava de saída para satisfazer o interesse pessoal. Não, é vedado, né, que está errado, esse item está errado, tá? É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição ou influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. E também é vedado desviar servidor público para atendimento a interesse particular, que é 100% particular, né? Tá errado também. Ocorrerá desvio ético na conduta do servidor público que se recusa a utilizar um eficiente sistema de gestão de almoxarifado, sob a alegação de maior confiabilidade do seu controle manual de entrada e saída de materiais. Tá? Então aqui vai ter sim, esse item está correto, ocorre esse desvio ético, né? É vedado ao servidor deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para o atendimento do seu mistério. Então aqui está certo. O servidor que é visto habitualmente embriagado fora do seu horário de expediente, mas cumpre suas atividades com esmero durante seu horário de trabalho, não fere a ética do serviço público. Aqui está errado, tá? É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, mesmo fora, tá? Habitualmente. Então tá errado. Humberto, servidor público de uma autarquia federal, retirou do setor no qual trabalha laudos técnicos que deveriam ser anexados a processos que tratam da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de obra celebrado pela autarquia. Seu superior hierárquico, dando por falta de documentos, foi informado por outro servidor que Humberto havia levado os laudos consigo, alegando que iria solicitar a opinião de um especialista de sua confiança. De acordo com o Código de Ética, a conduta de Humberto
Constitui falta grave punível com demissão? Na verdade, você nem tem como saber se é falta grave ou não, né? Porque seria em processo administrativo, tá? Mas a pena da conduta de ética sempre é a censura, então aqui já está errado. Atenta contra os deveres de advertência, sendo do servidor, sendo passivo de advertência? Não, a pena é a censura. Não é tipificada, não sendo, pois, passiva de sanção? Claro que é tipificado, né? É vedado ao servidor público retirar de repartição pública, sem estar autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Constitui conduta vedada passiva de aplicação da pena de censura? Correto, né? É vedado, ele não pode tirar esses documentos e a pena é a censura. Gabarito letra D. Letra E. Enseja, caso comprovado, prejuízo, pena de suspensão. Não é. A única pena que a comissão de ética aplica, prevista no Código de Ética, é a censura, tá? Então, fora disso aí, são outras instâncias do direito, não a comissão de ética, não o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil. Fábio, servidor público de uma autarquia federal da área previdenciária, na condição de responsável pelo atendimento aos cidadãos, tentando reduzir sua carga de trabalho, passou a informar aqueles que buscavam atendimento que alguns serviços estavam suspensos. Informação que não correspondia à verdade. De acordo com o Código de Ética, a gente tem que saber que Fábio, ele praticou, né, ele cometeu aqui uma conduta vedada ao servidor público, porque ele não pode, o servidor público, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento de serviço público e também não pode usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício de regular direito por pessoas, causando dano material ou moral, né? Então vamos lá. Constitui falta grave passível de demissão, não é a única pena que se aplica é a censura e o tipo de falta aqui, quem diria era a lei 8.112, não faz parte da comissão de ética. Caracteriza violação às regras deontológicas, ok, né? As regras éticas, seja pena de repreensão, não, a pena da comissão de ética é a censura. Não obstante reprovável, não é capitulado como violação à ética. Tá errado, é capitulado como violação à ética, né? Acabei de te falar que ele não pode usar desses artifícios. Letra D. Caracteriza como conduta imprópria que viola o direito do usuário e passiva de suspensão. Não é, a pena é a censura. Corresponde à conduta expressamente vedada ao servidor, ok, acabei de te falar. Passível de aplicação da pena de censura, perfeito, né? A pena que a comissão de ética aplica é a censura. Nosso gabarito é a letra E. O registro sobre a conduta ética do servidor será fornecido pela comissão de ética aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira com o objetivo de instruir e fundamentar promoções. Perfeito, tá? Para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos da carreira do servidor público, vai sim ter esse fornecimento aos órgãos, aos organismos encarregados de receber esses documentos, tá? Então aqui está correto e de acordo com o Código de Ética. A comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar o servidor acerca das regras de conduta ético-profissional concernentes ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Além disso, cabe à referida comissão competência para exonerar o servidor que desrespeitar essas normas, né? Não tem essa competência de exoneração. A única pena que a comissão de ética aplica é a da censura, tá? Essa exoneração é o cara ser demitido, né? A quebra do vínculo entre a administração pública e o servidor, sem caráter punitivo, né? Não foi demitido, foi exonerado, tá? Mas não cabe à comissão de ética fazer isso, tá bom? Essa ideia de orientar, aconselhar o servidor, ok, cabe sim à nossa comissão de ética, tá bem tranquilo. Considere que determinado servidor público, diante da dúvida a respeito da ética no exercício da sua profissão, tenha procurado orientação junto aos membros integrantes da comissão de ética do órgão a que estava vinculado. Beleza. Nessa situação, a comissão não poderá auxiliá-lo. Opa! Pois não dispõe de competência para orientar ou aconselhar o servidor, uma vez que é órgão destinado à apuração de infrações éticas e aplicação de penalidades. Tá errado, né? Desculpa. A comissão de ética, ela tem esse dever de orientar, de auxiliar o servidor sobre qualquer dúvida, né, compromisso ético que ele tenha a respeito da ética na profissão dele, tá bom? E claro, é dever da pessoa estar consciente de todas as suas obrigações, né?
sob pena de censura se não cumprir com as suas obrigações éticas. Então está errado. As competências da comissão de ética não incluem aplicar penalidade a servidor público que esteja na condição de contratar temporariamente. Aqui está errado, certo? Qualquer pessoa com qualquer vínculo, seja força de lei, seja contrato, seja até um ato jurídico, que preste serviço de maneira temporária, permanente, excepcional, mesmo que não seja pago, está sob a tutela da comissão de ética. E a penalidade que ela pode aplicar, a gente já sabe que é a censura. Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à apuração de desvio ético previsto no decreto, não estão incluídos terceirizados como brigadistas e vigilantes. Errado, né? Acabei de falar que qualquer pessoa que esteja em vínculo com a administração ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado está sujeito ao Código de Ética. Nos termos do decreto 1171, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura, ok, que a gente já sabe, né? E a sua fundamentação é assim, ó, a pena é a de censura e a fundamentação vai constar do respectivo parecer assinado por todos os integrantes da comissão com a ciência do faltoso. Então a sua fundamentação não é necessária para a aplicação da pena, então errado, né? É necessária. Constará do respectivo parecer assinado por todos os integrantes com ciência do faltoso. Beleza, letra B, letra da lei pura. Letra C, constará do respectivo parecer, ok. Assinado pelo presidente, não, é todos os integrantes. Não é necessário, tá errado. Constará do parecer, ok. Assinado pelo presidente, errado, né? É todo mundo que assina e tem que ter a ciência do faltoso. Beleza? É isso, tá? Não tem como te cobrar mais do que isso ou muito diferente disso sobre o decreto 1171 na nossa ética do serviço público. Espero que você tenha gostado, mas que principalmente tenha aprendido. Deixa o teu comentário se ficou alguma dúvida, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e bons estudos.